Olá, meus amigos da Escola Bíblica Dominical. Trimestre começando aí, o segundo trimestre de 2022, as lições bíblicas intitulada Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E inaugurando esse nosso podcast, vamos trazer aí a lição de número 1. Não vou tecer nenhum comentário, apenas o texto para você, professor, você, aluno, ouvir a lição na íntegra. Em primeiro lugar, uma pequena introdução a esta lição, a esse trimestre. Nós temos aí o comentarista Pastor Osiel Gomes. Pastor Osiel Gomes é um comentarista da nossa lição, reiteradas lições já comentou, e nesse trimestre nós vamos estudar sobre o Sermão da Montanha, os valores do Reino de Deus apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Lição 1. O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. O texto áureo é: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Introdução. O tema desse trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Tópico 1. A estrutura do Sermão do Monte. Item 1. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus,
Os 2 primeiros versículos anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus capítulo 8, versículos 1 e 5 e Lucas capítulo 7, versículo 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, Nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Item 2. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus, capítulo 1, versículos 4 ao 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel, capítulo 1, versículo 23. Segundo, nascimento em Belém, capítulo 2, versículo 6. Terceiro, o chamado do Egito, capítulo 2, versículo 15. Quarto, o choro de Raquel, capítulo 2, versículo 18. Quinto, chamado de Nazareno, capítulo 2, versículo 23. Sexto, João Batista, uma voz no deserto, capítulo 3, versículo 3. E 7, uma grande luz, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Primeiro, as bem-aventuranças, capítulo 5, versículos 3 ao 12. Segundo, sal e luz, capítulo 5, 13 ao 16. E terceiro, Jesus é o cumprimento da lei, capítulo 5, versículo 17 ao 48. E quarto, os atos de justiça, capítulo 6, versículos 1 ao 18. E 5, declarações de sabedoria, capítulo 6, versículos 19 ao 7, versículo 27. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Item 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 20, mas também a boa parte da multidão que o ouvia, Mateus capítulo 7, versículo 28 e Lucas capítulo 6, versículo 17. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 17. Tópico 2. As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Item 1. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 11, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, 14, versículo 13 e 22, versículo 17. Item 2.
o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Capítulo 3, versículo 2, capítulo 4, versículo 17 e o versículo 23. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos capítulo 4, versículos 26 ao 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Mateus capítulo 5, versículo 3. Capítulo 12, versículo 28 e capítulo 19, versículo 14. E de um futuro. Mateus capítulo 7, versículo 21 e versículo 22, capítulo 25 e versículo 34. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Lucas capítulo 17, versículo 21. Segundo, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais, reconhece e obedece ao grande rei. Marcos capítulo 10, versículos 25 e 26. Terceiro, igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que por isso reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19. Quarto, toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e capítulo 21, versículo 1. Item 3. Os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeira, o quebrantamento. Segunda, o choro. Terceira, a mansidão. Quarta, a retidão. Quinta, a misericórdia. Sexta, a pureza. Sétima, a pacificação. Oitava, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reinado divino. Mateus capítulo 3, versículos 8 ao 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Tópico 3. Somos bem-aventurados. Item 1. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de felicidade e serenidade, do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada. Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Item 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado.
O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 e Romanos capítulo 12, versículo 2. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Conclusão. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja.